Olá, alunos! Eu sou Kelly, professora de Geografia, e hoje a nossa aula será sobre a distribuição da população urbana e rural no mundo. Vamos lá? Então, o que é a população? População é o conjunto de todos os habitantes de determinado local. Também pode estar relacionado com os indivíduos da mesma espécie que coexistem em um mesmo lugar ou região. Então, segundo a ONU, atualmente 55% da população mundial vive em áreas urbanas. E a expectativa é de que esta proporção aumente para 70% até o ano de 2050. E ela irá concentrar maioritariamente essa população na Índia, na China e na Nigéria. Este crescimento coincide com o período em que muitos países estão implementando processos de políticas descentralizadas. Isso estaria resultando no aumento da responsabilidade de governos locais, ou seja, todos os governantes, todos os políticos terão que implementar políticas públicas para o aumento dessa população nas áreas urbanas. A associação do crescimento urbano e do crescimento populacional pode levar a uma população urbana composta por mais de 6 bilhões de pessoas no ano de 2045. O número atual corresponde a 3,9 bilhões. E em 1950, a população urbana mundial era de 746 milhões de habitantes. Então, daí a gente vê a diferença que existe de 1950 para os tempos atuais, né? A gente pode observar o aumento exorbitante que teve da população urbana. Até o ano de 2050, estima-se que 2,5 bilhões de pessoas se somarão à população urbana, sendo 90% do crescimento estará concentrado na Ásia e na África. Entre os países com pelo menos 10 milhões de habitantes, os mais urbanizados são a Bélgica, com 98% da população na área urbana, Japão, com 93%, a Argentina, com 92%, e os Países Baixos, com 90% da população na área urbana. A população urbana tem necessidades como moradia, acessibilidade e segurança. Então, a gente pode observar que as políticas públicas precisam ser bastante eficientes para comportar toda essa população nas cidades. Senão, vamos ter vários problemas, como a gente já pode observar, principalmente nos grandes centros urbanos. Podemos chegar ao desenvolvimento ordenado do espaço e das cidades eficientes. Nós temos aí um gráfico que mostra a evolução da população urbana, né, do ano de 1950 até a perspectiva para o ano de 2050. Então, podemos notar aí nesse gráfico que de 1950, né, até os tempos atuais, a população urbana teve um crescimento bastante significativo em relação à população rural. Então, em 1950, podemos observar que a população rural era maior que a população urbana, mas com o passar das décadas, esse número foi revertendo, né? A população urbana começou a crescer e a gente vê a perspectiva para o ano de 2050 ser um número bem mais significativo da população urbana em relação à população rural. Então, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é o PNAD, em 2015, a maior parte da população brasileira, ou seja, 84,72%, vive em áreas urbanas. Já 15,28% dos brasileiros vivem em áreas rurais. A grande região com maior porcentagem da população urbana é a região
Sudeste, né? Como todos nós sabemos que a região Sudeste é a região mais desenvolvida e mais industrializada do nosso país. E lá, 93,14% das pessoas vivem nas áreas urbanas, né? Isso já está bem claro o motivo pelo qual a população urbana é bem mais expressiva em relação à população rural. Já na região Nordeste, é que conta com o maior número de percentual de habitantes vivendo nas áreas rurais, que corresponde a 26,88% da população. Olha aí esse gráfico. Ele mostra a porcentagem da população urbana que vive, da população que vive na área urbana no ano de 2015. Então, podemos observar que no Brasil, 85% da população brasileira vive na área urbana. E desse total, nós temos aí a grande parte, 93%, vive na região Sudeste, e aí depois essa população vai se dividindo nas outras regiões. Então, depois da região Sudeste, nós temos o maior número na região Centro-Oeste, depois passamos para a região Sul, para a região Norte e, por último, a região Nordeste. Como nós vimos anteriormente, a região Nordeste é a região onde tem o menor número da população urbana e um número expressivo da população vivendo na área rural. Nas décadas de 1970 e 1980, o Brasil sofreu um intenso processo do êxodo rural. A mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram para as cidades em busca de oportunidades de trabalho, de melhores condições de vida, que nós já sabemos, vocês que são estudantes, que já estudaram bastante sobre o êxodo rural, sabem que nem sempre esse deslocamento da zona rural para a zona urbana foi favorável, foi bem sucedido, porque as cidades têm grandes problemas. E hoje o deslocamento da cidade para o campo continua, porém em percentuais menores. O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno chamado de metropolização. O que é essa metropolização? É a ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades e, consequentemente, o desenvolvimento de grandes centros metropolitanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus e outras cidades que já é do nosso conhecimento. Um mundo cada vez mais urbano implicará provavelmente no aumento mais do consumo e mais riqueza para muitas pessoas, mas também significa pobreza, uma pobreza bem maior para os desfavorecidos nas cidades. Aí entra a questão da desigualdade social. Por mais que tanto no nosso país quanto no mundo existem muitas riquezas, só que elas não são distribuídas de forma uniforme, infelizmente. As más condições de vidas urbanas e também a questão dos riscos ambientais, é importante ressaltar. E também a questão de saúde, podem afetar todas as regiões do mundo. Se não tiver um desenvolvimento eficiente, se não tiver políticas públicas para poder incorporar toda essa população que vive nas cidades, vamos ter vários problemas, como podemos observar. Desemprego, a questão do meio ambiente, a questão da ineficácia da moradia, entre outros grandes problemas aí. Vamos exercitar? Então, nós temos aí o gráfico, que já foi mostrado aí na nossa aula, que mostra a evolução da população urbana e rural no mundo, desde a década de 1950 até o ano de 2050. Então, vamos aí fazer uma análise. Considerando os dados e o contexto a eles relacionados, não é correto afirmar o que segue. Então, nós vamos procurar a resposta errada. Então, na letra A diz o seguinte: o aumento da população urbana a partir dos anos 70 do século XX favoreceu, nas décadas seguintes, o surgimento de grandes cidades e de megacidades, como, por exemplo, Cidade do México, Buenos Aires e Pequim.
Vamos ver se essa daí está correta ou não, né? Vamos para outras. Na letra B. Embora a redução da população rural em relação à urbana tenha se efetivado no período entre 2000 e 2010, a urbanização se intensificou a partir da década de 60 do século 20. Letra C. Hoje, mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas, o que contribuiu para a redução das pressões socioeconômicas nas áreas rurais. Será, gente? Será que o aumento da população urbana diminuiu, né? Teve uma grande redução das pressões socioeconômicas no campo? Isso contribuiu, né, para a melhora da qualificação dos serviços de atendimento básico, em especial na saúde? Será que isso melhorou o atendimento na saúde, por exemplo? É algo que a gente pode pensar, né? Na letra D. As próximas áreas urbanas a atingirem a condição de megacidades no período entre 2020 e 2030 provavelmente estão localizadas no continente asiático, que hoje concentra maior número de megacidades no mundo. E na letra E, nós temos aí, no decorrer das últimas décadas, observamos uma crescente significativa da população urbana. Então vamos ver aí qual é a resposta, né, que não está relacionado à afirmativa. É a letra C, que hoje mais de 50% da população mundial vive em áreas urbanas, e o que contribuiu para a redução das pressões socioeconômicas. A gente sabe que não teve uma redução dessas pressões, pelo contrário, aumentou, né? As pressões no campo, as disputas por terra, né, ainda continuam bem latentes no campo, e isso, de maneira nenhuma, melhorou os serviços de atendimento básico, especialmente a questão da saúde, que a gente sabe que é uma grande problemática, principalmente no nosso país. Então, gente, eu vou deixar aí para vocês uma sugestão de documentários que fala sobre a população mundial. Eu coloquei aí 2 sugestões, mas vocês podem pesquisar na internet, que tem vários filmes, vários documentários que mostram a questão da população mundial, essa grande problemática da distribuição dessa população pelo mundo, tá? E eu gostaria que vocês acessassem a plataforma Eduque para rever esta aula e para rever outras aulas e assim aprimorar seus estudos, tá bom? Até a próxima aula.